No dia 12 de dezembro de 2020, centenas de pessoas viajaram de toda a Coreia do Sul para ver apenas uma pessoa, e não era nenhum tipo de ator ou cantor famoso. O país inteiro se reuniu em uma pequena rua na pacata cidade de Ansan para recepcionar este homem, Cho Do-sun. Mais de 150 jornalistas e youtubers esperaram por horas na frente da casa deste homem, na esperança de vê-lo pelo menos por alguns segundos. As pessoas gritavam, jogavam coisas e tentavam tirar fotos desse homem. Falando assim, ele parece até uma celebridade, né? Mas o Cho Do-sun não era nenhum homem querido. Na verdade, ele era conhecido como o homem mais odiado da Coreia do Sul, porque ele sequestrou, molestou e mutilou uma menininha de apenas 8 anos de idade, que conseguiu sobreviver, mas foi vítima de um ataque tão violento que teve uma perda de 80% dos seus órgãos genitais. E hoje esse monstro vive em liberdade. No dia 12 de dezembro de 2020, ele foi liberto da prisão e voltou a morar na sua casa, que ficava a menos de 1 quilômetro de distância da casa da sua vítima, a menininha de 8 anos. Então todas aquelas pessoas gritando na frente da casa dele não estavam lá para celebrar o Cho Do-sun, mas como um protesto para exigir justiça para a vítima, para mostrar que ninguém queria ele por lá. E as pessoas gritavam coisas como "eu vou te matar", jogavam ovos na casa, e isso durou semanas e até meses. Esse é o caso do Cho Do-sun, o pedófilo que saiu praticamente impune depois dos seus crimes terríveis. E eu aviso desde agora que o motivo pelo qual ele não tá na cadeia até hoje é chocante. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Como vocês podem imaginar, o episódio de hoje vai ser um pouco pesado. Falaremos sobre abuso sexual envolvendo uma criança, então se esse tópico pode ser um gatilho pra você, a gente se encontra na semana que vem. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, você já se perguntou por que existem tantas pessoas que têm interesse no tema de True Crime? Programas sobre crimes reais estão cada vez mais populares em todas as plataformas, tanto no streaming quanto aqui no YouTube, por exemplo. E existem estudos que apontam que um dos motivos pelos quais algumas pessoas se interessam sobre o assunto é porque elas querem aprender a como se prevenir ou sobreviver um crime, ou aprender como funciona a mente de um assassino. Eu acredito que vocês que acompanham esse canal também se preocupam muito com a sua segurança, tanto física como virtual. E não existe forma melhor de se prevenir de crimes cibernéticos quanto usando o Surfshark VPN, que é o patrocinador dessa porção do vídeo de hoje. E como funciona? Assim que você se conecta ao Surfshark, ele muda o seu endereço de IP para que ninguém saiba de onde você está se conectando. Ele usa um sistema de criptografia avançado que impede que os seus dados sejam roubados por sites maliciosos e que essas informações sejam vendidas. Assim você pode navegar pela internet sem medo. O Surfshark também possui um recurso que é um dos meus favoritos, chamado Clean Web. Eu sempre deixo ele ligado. Ele bloqueia grande parte daqueles anúncios, sabe, pop-up que aparecem em sites quando você menos espera, e também impede o funcionamento de rastreadores. Digamos que você entra num site para ver preços de sapato. Você não compra, mas aquele anúncio chato fica aparecendo toda hora para você, não importa em qual site você estiver. Então, o Clean Web acaba com isso. O Surfshark também possui um banco de dados com mais de 1 milhão de sites que podem estar infectados com malware. E grande parte deles são bloqueados usando essa função. Se você usar o meu cupom CAFEZINHO clicando no link que vai estar na minha descrição, você ganha mais 3 meses extra grátis na sua assinatura. Lembrando que o Surfshark funciona em dispositivos ilimitados, ou seja, fazendo a sua assinatura você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador e ainda nos dispositivos das pessoas da sua família para manter todo mundo protegido. Muito obrigada, Surfshark, por patrocinar essa porção do vídeo. Os patrocinadores são muito importantes pra gente continuar criando vídeos todas as semanas aqui. Muito obrigada e de volta ao caso. No dia 11 de dezembro de 2008, uma menininha de 8 anos que estava no ensino fundamental estava caminhando até a sua escola como ela fazia todos os dias. Vamos chamar essa menininha de Kim Na-yeon, porque esse foi o nome utilizado por todos os jornais coreanos que falam sobre esse caso, mas deixando muito claro que é um nome fictício. Esse não é o nome verdadeiro da vítima. No caminho, ela passou por um homem que estava lá casualmente fumando um cigarro em um beco vazio, bem na frente de uma igreja que ela via todos os dias ao ir para a escola. Nada demais, mas esse homem acabou puxando assunto com a pequena Na-yeon.
Ele perguntou: "Você frequenta essa igreja?" Ela respondeu que não, e em questão de segundos, o homem tampou a boca da garotinha para que ela não gritasse e a puxou para dentro da igreja. A Nayeon nem teve tempo de reação, e mesmo que ela tivesse, o que ela poderia fazer? Ela era uma menina de 8 anos e esse homem tinha uns 50 e poucos, ele era muito mais forte que ela. Ele arrastou até um dos banheiros que ficava no primeiro andar da igreja e colocou ela para sentar em cima de um dos vasos sanitários. Ele abriu a calça e ordenou que a Nayeon fizesse sexo oral nele, o que ela recusou, então ele começou a agredir a menininha. Ele deu uma mordida mas tão forte nela que arrancou um pedaço da bochecha. E assim, foi um ferimento tão feio que ela precisou levar vários pontos depois e até hoje ela vive com uma cicatriz no rosto. Depois disso, ele estrangulou a Nayeon até ela ficar inconsciente e a menina. Vocês sabem que eu não sou de dar detalhes de violência gratuita aqui no canal, mas eu preciso fazer uma leve descrição só para vocês entenderem a gravidade desse caso e porque muita gente ficou revoltada quando o Cho Do-sun foi liberto da prisão. O abuso que a Nayeon sofreu foi tão violento que rompeu o intestino grosso da menina e ele praticamente estava saindo para fora do corpo. Aparentemente, ela também perdeu 80% do seu reto, intestino grosso e dos seus órgãos genitais por causa do ataque. Foi realmente uma coisa brutal. Depois de tudo isso, o homem abriu uma das torneiras e deixou uma água gelada escorrendo em cima do corpo da Nayeon, que já estava inconsciente no chão, quase morrendo. Lembrando que estava no inverno lá na Coreia, então as temperaturas estavam negativas. Imagina o quão gelada devia estar essa água. Segundo a polícia, ele fez isso para tentar se livrar do seu DNA na cena do crime. Apenas meia hora depois, o homem voltou para sua casa, trocou de roupa, se deitou na cama e dormiu do lado da sua esposa como se nada tivesse acontecido. Quanto a Nayeon, ela ficou ali no chão do banheiro da igreja agonizando, quase morta, e nenhum dos fiéis da igreja estavam na igreja naquele horário. E então, por um milagre, ela recobrou a consciência e conseguiu rastejar para fora do banheiro e pedir por ajuda. Ela começou a gritar desesperada por socorro, provavelmente sem entender exatamente o que tinha acabado de acontecer. Era uma menina de apenas 8 anos de idade. E uma pessoa que estava passando na rua, bem na frente da igreja, escutou os gritos, entrou e encontrou a Nayeon naquela situação terrível no chão. Ela estava toda ensanguentada e tinham pedaços do intestino grosso dela saindo do corpo. A Nayeon foi levada às pressas para o hospital, onde ela teve que passar por uma série de cirurgias de emergência. Ela teve que passar por uma colostomia, ou seja, uma cirurgia em que os médicos fizeram um buraco na barriga da Nayeon e o ligaram até uma bolsa para coletar fezes e urina. Isso porque o intestino dela estava danificado demais e não voltaria a funcionar. Então, ela teve até que retirar o ânus. As investigações também começaram imediatamente e a polícia começou a procurar por impressões digitais em toda a cena do crime. A polícia reparou que o criminoso teve muito cuidado de apagar todas as suas digitais e o seu DNA da cena do crime. Ele até chegou a usar um escovão para limpar as paredes do banheiro e limpou todas as maçanetas. Lembrem-se dessa informação. Mas no fim das contas, 3 digitais foram encontradas, além de traços de sêmen, e as imagens das câmeras de segurança da igreja também foram monitoradas. E foi assim que a polícia conseguiu identificar o seu suspeito. Um homem de 56 anos chamado Cho Do-sun. Cho Do-sun nasceu no dia 18 de outubro de 1952 e tinha um histórico extenso de crimes. Ele cometeu seu primeiro crime em 1970, assim que ele abandonou o ensino médio, e ele acabou roubando uma bicicleta. Ele acabou não sendo julgado por esse crime na época, porque foi uma coisa meio pequena, um crime pequeno, e ele era jovem, mas ele acabou cometendo vários outros crimes depois, cada vez piores. Em 1972, ele foi condenado a 1 ano e 6 meses num centro de detenção juvenil por extorquir dinheiro. Em 1977, ele foi condenado a 8 meses de prisão por roubo. Daí, em 1983, quando ele tinha 31 anos, ele uma mulher de 19 anos de idade que trabalhava perto dele, e ele foi condenado a apenas 3 anos de prisão por esse crime. E depois que ele foi libertado, ele cometeu vários outros pequenos crimes, mas o mais marcante foi em 1995, que o Cho acabou agredindo um homem de 60 anos em um bar por causa de uma discussão sobre política, e ele acabou matando esse homem. E por incrível que pareça, ele só foi condenado a 2 anos de prisão e foi internado em um hospital
psiquiátrico. E nesse meio tempo, o Cho Do-sun conseguiu encontrar uma esposa que pensava que ele era um anjinho. Ela estava ciente da maior parte dos crimes que ele cometia, mas mesmo assim ela falava que ele era um homem muito bom, porque ele cozinhava e ele cuidava dela, então ela achava que ele era um homem ótimo. Ela só falava assim, quando ele bebe álcool ele fica um tantinho alterado, mas no geral ele é muito educado, gente. E assim, o Cho Do-sun cometeu 11 dos seus 18 crimes enquanto ele ainda estava casado. Então, ela estava ciente da maior parte dos crimes dele. Como ele tinha esse histórico criminal, a polícia conseguiu encontrar o Cho Do-sun nos registros da polícia, já que o seu DNA batia com o DNA encontrado na cena do crime. Ele foi preso apenas 57 horas depois do ataque brutal contra a Na-yeon. A Na-yeon também contou tudo o que aconteceu para a polícia nos mínimos detalhes. Ela descreveu o Cho perfeitamente, tanto as suas características físicas quanto as roupas que ele estava usando naquele dia. E ela também conseguiu identificá-lo numa lista de fotos que foram mostradas para ela. Quando o julgamento começou, o Cho Do-sun alegou que ele era inocente. E a primeira história que ele contou para todo mundo era que ele nunca nem passou perto da cena do crime, que na verdade, na noite em que o crime aconteceu, ele estava em casa com a sua esposa, cuidando dela. Só que o problema é que o álibi dele não batia. A sua esposa já tinha conversado com a polícia e ela contou que ele não estava em casa na hora que esse crime aconteceu, que ele só apareceu depois e chegou pra dormir. Só que a polícia tinha provas de que o Cho Do-sun esteve sim naquele banheiro, que são as 3 impressões digitais que foram encontradas na cena do crime. Daí o Cho Do-sun mudou a sua história completamente. Ele falou que ele estava andando na rua da igreja, aí ele ficou apertado e decidiu entrar no prédio para usar o banheiro. E quando ele abriu a porta do banheiro, um homem saiu correndo e ele se deparou com a Na-yeon deitada no chão naquele estado terrível. E ele falou que ele tentou ajudar a menina, tentou levantar ela, e é por isso que tinha sangue da menina na sua roupa, só que quando ele reparou que provavelmente ela morreria ou que ela ficaria desacordada, ele decidiu fugir da cena porque ele não queria ser responsabilizado pelo crime. O que é uma versão totalmente diferente e mesmo que fosse verdade, seria uma tremenda negligência ele ter ido embora sem chamar a polícia. E ele começou a apelar mesmo, ele mudou a sua versão diversas vezes durante o julgamento, toda vez que aparecia uma evidência nova, ele mudava a sua história e ele chegou até a escrever uma carta de 300 páginas em que ele alega que ele é inocente, falando qual tipo de monstro faria isso com uma criança de 8 anos de idade, eu não sou esse tipo de pessoa, por favor, juiz, não me condene de forma errada. Ele até suplicou para o juiz dizendo que se encontrasse alguma evidência que ligasse ele diretamente ao crime, que poderiam amputar seus órgãos genitais, o que não fazia nenhum sentido, e sim, tinham várias provas que incriminavam ele. Era tudo muito teatral. O julgamento durou vários dias, foram várias testemunhas e evidências apresentadas. Inclusive, a própria Na-yeon, uma criança de 8 anos que passou por um evento traumático que provavelmente nenhum de nós tem noção do que ela realmente passou, teve que falar sobre o que aconteceu com ela várias vezes na frente de várias outras pessoas. Inclusive, os pais da Na-yeon entraram com um processo contra a promotoria desse caso por ter submetido a pequena Na-yeon a uma tortura física e psicológica durante esses interrogatórios. Logo depois dela sair da sua cirurgia, ela foi interrogada pela promotoria e em vários momentos o promotor do caso ficava mandando a Na-yeon se sentar, tipo, direito, melhorar a postura dela. E, gente, era uma criança de 8 anos que passou por coisas terríveis e tinha acabado de passar por uma cirurgia e ela ainda era obrigada a sentar retinha na cadeira. E quando a Na-yeon foi dar o seu testemunho, normalmente isso é gravado, né? Só que vários erros foram cometidos e a gravação teve que ser feita 4 vezes. A Na-yeon teve que repetir todo o trauma dela 4 vezes. Porque simplesmente o gravador não funcionava, esquecia de gravar, parecia realmente tortura psicológica. E foi numa dessas que a Na-yeon falou uma coisa que ela não devia. Originalmente, o Cho Do-sun seria condenado à prisão perpétua, mas depois que a Na-yeon testemunhou dizendo que no dia do ataque ele estava cheirando um pouco a álcool, o seu bafo, né? A sentença foi reduzida de prisão perpétua para apenas 12 anos de prisão. Sério. O Código Penal coreano permite uma punição mais leve para aqueles que cometem um crime, entre aspas, sem estar em sã consciência. Ou seja, pessoas que têm transtornos mentais, mas também essa lei é aplicada em casos em que a pessoa usou drogas ou até que bebeu
álcool. Ou seja, se você comete um crime e alega para o juiz que você bebeu álcool antes, que você estava bêbado, a sua sentença é muito reduzida lá na Coreia do Sul. Porque eles consideram que você não estava em condições de tomar decisões, de entender o que você estava fazendo. Por exemplo, em 2021, um tribunal em Suwon, que fica lá na Coreia também, condenou um estuprador a apenas 8 meses de prisão porque ele tinha bebido álcool além do nível permitido. E no caso do Cho Do-sun foi a mesma coisa. Ele alegou que bebeu álcool naquele dia e que ele não lembrava de nada. Então, a sentença dele realmente foi de prisão perpétua para 12 anos. E muita gente achou isso um absurdo por vários motivos. Por exemplo, segundo o testemunho da Na-yeon, o Cho Do-sun já estava parado ali na frente da igreja como se ele estivesse esperando alguém, sabe? Tipo, fumando um cigarro. Não foi uma coisa que ele agiu de impulso. Parecia que ele estava esperando uma vítima aparecer. Sem contar com o fato de que ele limpou toda a cena do crime, né? Ele passou um esfregão na parede, ele pensou em ligar água para tirar o DNA dele do corpo da Na-yeon. Então, parecia uma coisa de alguém que planejou o crime, ou que pelo menos estava consciente para apagar as provas. Além de que aquele estava longe de ser o primeiro crime dele. Como eu falei, ele tinha cometido outros 18 crimes, sendo um deles de estupro e o outro de homicídio. De qualquer forma, ele foi colocado na cadeia e a notícia da sua sentença não foi bem recebida. Tanto é que houve muitas petições das pessoas lá na Coreia pedindo para a Casa Azul, que é tipo a Casa Branca lá da Coreia do Sul, pedindo um novo julgamento. O Cho Do-sun, por outro lado, achou essa sentença de 12 anos muito dura. Na verdade, ele não demonstrou nenhum remorso, principalmente quando ele estava na cadeia, e ele até chegou a ameaçar o detetive responsável pelo caso, dizendo que depois que ele for liberado, ele encontraria esses policiais fora da prisão. A esposa do Cho Do-sun também não se divorciou desse cara, porque, afinal de contas, ela já tinha visto ele cometer vários outros crimes antes, e novamente, quando ela foi procurada por jornais, ela só falou, não, eu ainda estou com ele, eu vou apoiá-lo em tudo que ele quiser fazer, e eu não vou divorciá-lo. Não quero conversar com vocês, tchau. Por outro lado, a Na-yeon teve que passar por anos de tratamentos, cirurgias reconstrutivas e de terapias só para conseguir sobreviver. Como eu disse antes, a Na-yeon ficou com danos permanentes na parte inferior do abdômen e ela ficaria permanentemente incapacitada. Ela precisava de tratamentos frequentes, então todos os finais de semana, por 8 meses, ela tinha que viajar até Seul para receber esse tipo de tratamento especial. A Na-yeon também sofreu depressão e transtorno de estresse pós-traumático depois desse ataque. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo em tela é um desenho que a Na-yeon desenhou quando ela ainda era criança, retratando o Cho Do-sun na cadeia sofrendo. Ela só conseguiu voltar para a escola um ano depois da agressão, depois de receber muito tratamento psiquiátrico e, segundo os seus médicos, ela conseguiu se recuperar tipo uns 70%. Inclusive, desde então, ela fez uma cirurgia bem sucedida em que ela implantou um ânus artificial. De qualquer forma, os seus pais sofrem muito em saber que provavelmente a Na-yeon nunca voltará a ser a menininha que ela era antes do ataque. Em 2020, o pai da Na-yeon fez uma entrevista e ele contou que até hoje, a Na-yeon, mesmo sendo adolescente, ela só consegue assistir desenhos animados na TV. Ela não consegue assistir noticiário, ela não consegue assistir filmes, porque ela tem um gatilho enorme em qualquer cena que possa mostrar algum tipo de agressão sexual. E foi exatamente em 2020, quando a Na-yeon estava semi-recuperada, tentando viver a sua vida da forma mais normal que ela podia, que o Cho Do-sun foi liberto da prisão. Cho Do-sun foi liberado no dia 12 de dezembro de 2020 e ele voltou a morar na cidade de Ansan, junto com a sua esposa, a menos de 1 quilômetro de distância da casa da vítima. O pai da Na-yeon disse que ele ficou tão desesperado com essa notícia que ele estava disposto a fazer um empréstimo para dar dinheiro pro Cho para que ele mudasse de cidade. Tipo, o pai da Na-yeon, da vítima, estava disposto a pagar pro homem, o monstro que cometeu essas atrocidades contra sua filha, para ele se mudar para outra cidade. Só que o Cho Do-sun recusou todas as ofertas para ele se mudar de cidade. Ele falou, não, agora eu sou um homem reformado, vou viver onde eu quiser, eu quero voltar para minha cidade e eu vou passar os próximos 7 anos com uma tornozeleira eletrônica, e então vocês não precisam se preocupar. Mas uma tornozeleira eletrônica não impede muita coisa. Nunca houve uma comoção tão grande lá na Coreia do Sul
do que quando o Cho Do-sun foi liberto da prisão. Eu lembro vividamente em 2020 desse momento, assim, das pessoas muito irritadas na internet, e na época eu não entendia direito o que tinha acontecido nesse crime. As pessoas se amontoaram na saída da prisão, até pularam em cima do carro que ia transportar o Cho Do-sun. Todo mundo tava gritando de revolta e existiam jornalistas tirando fotos, vídeos, uma loucura mesmo, assim. As pessoas ficaram paradas na frente da casa dele por meses. Como a polícia tinha medo que o Cho Do-sun fosse linchado até a morte, o que provavelmente seria o caso, eles deixaram 6 policiais patrulhando o Cho Do-sun nos próximos meses. Ele passou meses e meses com policiais protegendo a segurança dele. E por outro lado, a família da Na-yeon, que é a vítima, teve que se mudar da cidade. Parece que eles se mudaram um mês antes do Cho Do-sun ter sido solto da cadeia por medo de esbarrar com ele no bairro. E até hoje as pessoas lamentam que a vítima teve que fugir da cidade, enquanto o Cho Do-sun vive como um homem livre. Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Eu vou deixar outras recomendações de vídeos aqui no canal, de outros casos que a gente já cobriu. Não se esqueça de se inscrever e a gente se vê na próxima semana.